Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, não é, crianças? Bem, hoje, nós temos aí a aula de língua portuguesa, educação física e inglês, não é mesmo? Crianças, hoje, em língua portuguesa, a gente vai falar aí de um assunto novo, um gênero textual novo. A gente ouve falar muito, mas a gente pouco conhece, aliás, vocês pouco conhecem sobre eles, não é? Mas antes da gente começar a falar, eu quero que vocês me digam aí o que vocês entendem por ser um cientista. O que um cientista faz? Alguém sabe me dizer aí? Toda vez que a gente fala em cientista, não é, crianças? A gente lembra ou vem à memória, aquele profissional com aquela roupa branca comprida, óculos, não é? A maioria das vezes um pouco velhinho, o cabelo meio grandinho, meio assanhado, com uma lupa na mão, então com um microscópio, não é? Então essa é a imagem que geralmente quando a gente fala de cientistas é o que vem à mente. Porque em todos os episódios de desenhos, de filmes, os cientistas se caracterizam assim. Muito bem, mas por que será? O que será que eles fazem, não é, de tão importante assim para a humanidade, certo? Nós estamos aí, por exemplo, nessa época de pandemia, falando muito sobre a vacina do coronavírus, Cientistas do mundo todo estão à procura, estão estudando, pesquisando, buscando fatos, pesquisando o comportamento do vírus Covid-2019, não é? Para quê? Para que eles possam, assim, saber como combater esse vírus, não é? Então, os cientistas do mundo inteiro, vários cientistas renomados, do mundo inteiro, estão aí se mobilizando para resolver essa situação. Afinal de contas, uma pandemia, há muito tempo não havia sido vista, Há muitos anos que não acontecia uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, olha só a importância da ciência, a importância dos cientistas no nosso dia a dia, certo? E são pessoas, são profissionais que trabalham tão escondidinhos ali no laboratório, não é? E aí estão todo o tempo buscando soluções para diversos tipos de problemas, inclusive esse que a gente está vivendo agora, não é? Que aí é a pandemia do coronavírus, ou Covid-19 também, como é chamado esse vírus. Crianças, eu quero que vocês abram a página de vocês, como a tia pediu aí, na página 42. Deem uma olhadinha aí nessa imagem. O que vocês estão observando aí? O que vocês estão vendo aí que faz com que vocês tenham uma opinião sobre o que nós vamos falar nesse assunto? Bom, estamos vendo aí uma folha de papel, um caderno, uma folha de papel. O que mais? Lupa, tesoura, microscópio, lâmina do microscópio, lápis. Estamos vendo aí vários instrumentos, vários materiais que nos remete a pensar o quê? Que alguém, está tentando fazer anotações, pesquisar e ir atrás de resposta de algo, sobre algum tipo de situação, não é, crianças? Os cientistas buscam sempre estão estudando, buscando respostas, certo? Graças a Deus que isso acontece. Graças aos cientistas, que hoje nós temos a vacina, por exemplo, contra a malária, que nós temos aí tratamentos contra a tuberculose, vários tipos de doença que há um tempo atrás eram fatais, matavam mesmo, E aí, graças a essas pesquisas que eles fazem em laboratórios, buscando conhecimentos dessa situação, é que hoje nós temos aí alguns remédios que essa doença até ou estão desaparecidas, ou estão em poucos lugares que você consegue encontrar pessoas que estão doentes, com esse tipo de vírus, tipo de bactéria, justamente porque os cientistas conseguem aí encontrar remédios, vacinas, antídotos, Então, olha só,
Nesse capítulo é isso que nós vamos estudar. Só que os cientistas, eles não fazem só pesquisar, só em laboratório. Eles buscam, né, fatos, eles buscam artigos, pesquisas em sites importantes e confiáveis, tá, criança? Não é qualquer site que a gente vá vendo os relatos que a gente acredite. Existem sites que colocam aí opiniões que não têm fundamentos teóricos, ou seja, que não tem base aí em pesquisas. Então é muito importante que cada vez que a gente pesquise sobre um assunto, a gente procure um site confiável, tá? Geralmente são sites de institutos, de universidades federais, de universidades estaduais, ou seja, órgãos sérios, né, que só divulgam aquilo que já foi pesquisado, que já foi comprovado, certo? Então essa é uma situação, uma dica muito importante sobre aí os cientistas, né, e todo esse cenário aí de ciências que a gente vai falar agora. Então nós vamos falar hoje sobre o gênero textual. Vamos lá? Texto de divulgação científica, né? O que aí você consegue entender sobre texto de divulgação científica, crianças? É um tipo de texto que são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultado de investigações sobre determinados temas, tá? Então não é um texto qualquer, é um texto que só vai ser publicado quando há aí a certeza do que está sendo publicado, não é? Como a tia falou. Então, crianças, a tia vai ler agora, eu vou ler a página 43, certo? Até aqui onde vai falar sobre as características aí desse personagem que a gente vai tratar agora. E o restante do texto, vocês vão fazer a leitura individual, tá bom? O que eu quero que vocês façam, crianças? Que vocês leiam e depois vocês anotem quantos parágrafos tem esse texto todo. Olha só, é um texto grande, certo? Então eu quero que vocês tirem aí o parágrafo do texto, certo? Inclusive, essa parte aqui, crianças, em que vai falar sobre as características do peixe, né? Que a gente, do surubim da Paraíba, é um parágrafo só. Então vocês vão conferir quantos parágrafos tem esse texto depois que vocês lerem, porque a gente vai precisar depois dessa informação, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Leia o artigo a seguir, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Eu já tive acesso a essa revista, é uma revista muito legal, que falam de vários temas, né, da atualidade, temas importantes, e que tem uma linguagem muito legal, principalmente voltada ao público infantil, tá bom? O bravo nadador que virou história de pescador. Então esse é o título do texto. Ele tem um hábito curioso. Sobe o rio nadando contra a correnteza. Costumava ser comum em São Paulo, mas nunca mais foi visto por lá. Parece que já anda sumido, também de outras regiões do Brasil, virando história de pescador. Quem será ele? E aí você vê a imagem de um peixe, não é, criança? Repare nas manchinhas do couro do surubim. Ele é um peixe sem escamas, é um peixe que a gente fala que é um peixe de pele, um peixe de couro, né? Peixes que não tem. Alguns peixes não têm escama, criança, tem uma pele, uma espécie de couro, tá? Ele é o surubim da Paraíba. Alguns pescadores o chamam de bravo, justamente porque ele sobe o rio nadando contra a correnteza, numa demonstração de força e resistência. É considerado um peixe nobre, valioso para os pescadores. Ocorre somente no sudeste brasileiro, mais precisamente na bacia do rio Paraíba do Sul, que inclui parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Acontece que em São Paulo, o surubim do Paraíba já é considerado extinto, ou seja, ele não é mais encontrado lá no estado de São Paulo. E está cada vez mais difícil avistá-lo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Página 44.
Esse peixe já foi muito importante para a pesca profissional. Até o início da década de 1950, toneladas de surubim do Paraíba eram capturadas anualmente. Infelizmente, com seu ambiente natural muito danificado, o surubim da Paraíba hoje corre risco de desaparecer do planeta. Olha só, crianças. E aí, no restante do texto, tanto a seção que fala da vida do surubim, superar as barragens, ação para o planeta resistir e como ajudar, são as leituras que vocês vão fazer individualmente, certo? Então, após a leitura de cada um desses parágrafos, a tia volta para a gente fazer aí as atividades, certo? Crianças, mais aqui para frente vocês vão falar sobre as matas ciliares. O que são as matas ciliares? Vocês vão encontrar aí. Matas ciliares, criança, é toda mata nativa que nasce à beira de rios e igarapés, lagos, represas. É aquela mata, quando vocês vão em igarapé, não tem uma mata próxima da nascente, ali próxima do rio, uma mata que cerca o igarapé, que cerca o rio? O nome dessa mata é mata ciliar. Por que ciliar? Tão importante quanto ela é para a beira do rio é o cílio dos nossos olhos, né? Qual é a importância dos nossos cílios? Por isso que é ciliar, né? É proteger os olhos. Então, a mata ciliar é para proteger aí os rios. Contra o quê? Contra deslizamento, contra erosão, contra assoreamento do rio, ou seja, né, se o rio se fechar e aí não tem espaço para correr a água, tá? Então, olha só a importância que tem a mata ciliar. Bom, crianças, antes de fazermos essa leitura, eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem aí, ok? Um vídeo falando aí sobre a mata ciliar, certo? E aí, para que vocês já tenham uma ideia de como é que funciona esse habitat aí do surubim da Paraíba, tá bom? Então é isso, eu vou colocar o vídeo e após o vídeo vocês podem aí fazer o restante da leitura do texto. E quando eu voltar depois do vídeo, vocês dão uma pausa assim, né? Passou o vídeo, vocês dão uma pausa, leiam isso aqui, aí depois do vídeo vocês vão conseguir compreender melhor essa leitura. Justamente porque o vídeo vai falar sobre a importância aí dos lagos, né, da mata ciliar. E aí vocês vão conseguir fazer essa relação direitinho aí com esse bravo nadador que a gente vai falar, que é o surubim da Paraíba. Assistam o vídeo, após o vídeo façam a leitura do texto, que aí depois a tia volta pra gente fazer as atividades juntinhos, tá bom? Vamos lá? Você ainda acredita que as árvores nada têm a ver com a água que bebemos? A mata ciliar é a grande responsável pela manutenção dos leitos dos rios, absorvendo a água e prevenindo a erosão. Pense nisso, a semente da preservação é você quem planta. O Programa Nascentes do Governo do Estado de São Paulo é a maior iniciativa lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas ciliares, que é a vegetação que cresce às margens de nascentes, rios, lagos, córregos e represas. Elas ajudam a limpar e a proteger as nossas águas. Sou Paulo Oliveira e você está assistindo o Minuto Ambiental. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo
alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. Gostaram do vídeo? Fizeram a leitura direitinho do texto? Então vamos lá fazer as atividades? Crianças, as atividades da questão 2, eu quero que vocês façam no caderno de português, tá? Então, você vai fazer as respostas, você vai copiar as respostas no caderno de português. Não esqueçam do cabeçalho, ok? Pulando a linha direitinho. Resposta, aí vocês põem a segunda questão, a pergunta e depois vocês vão colocar a resposta, tá? Então, lá no caderno de português, que eu quero corrigir essas respostas da segunda questão. Quais são as perguntas? Você já tinha ouvido falar desse peixe? Pelo título do texto, que assunto você imaginou que seria abordado? Em sua opinião, como podemos mudar essa e outras situações que envolvem os problemas ambientais? Eu quero muito ver aí a resposta de vocês. Que ideias vocês dão aí para que possam ser, de situações que possam ser resolvidas, né? De que formas elas possam ser resolvidas? Que ideia que vocês dão para tentar resolver aí essa ou outras situações ambientais, tá bom? Então, vão lá no caderno de português, dê uma pausezinha aí e faça essa atividade, ok? Muito bem. Terceira questão. Crianças, além aí do vídeo da mata ciliar, né? Nós vimos um pedacinho do vídeo falando sobre o surubim, né? Quer dizer, falando não, né? Nós mostramos aí, tá? O que vocês viram foi um projeto que existe, né? Um projeto pré-banha, né? Que faz aquilo que o texto está dizendo aqui. Aqui é onde diz ação para o peixe resistir. Então, né, ambientalista, profissionais, biólogos, né, eles estão envolvidos nesse projeto para ajudar aí na conservação, na preservação desse peixe, né, do surubim. Eles pegam os surubins adultos, né, macho e fêmea, para que eles possam se reproduzir em, como é que a gente chama? Em tanques, né, como se fosse uma produção caseira, né? E aí os filhotinhos, depois já de um determinado tamanho, que eles já estão maiores, já podem ser jogados no rio, né? Para que eles se reproduzam lá e assim povoem e esse peixe não entre em extinção, tá? E olha que projeto bacana. Então, a leitura do texto aqui, ação para o peixe resistir, né? É referente a esse vídeo aí que a gente viu de algumas ações para a preservação do surubim da Paraíba, tá bom? Terceira questão. Circule o título do texto. Então, você vai lá e circula o título do texto, né? O bravo nadador que virou história de pescador, tá bom? O que significa a expressão história de pescador? Alguns antigos aí falavam muito sobre isso é história de pescador. Ainda hoje a gente escuta, né, esse ditado popular. Crianças, esse ditado popular significa que o peixe pode vir a desaparecer
e só ser lembrado nas histórias contadas pelos pescadores, né? Ou seja, virou história de pescador. É algo que pode, quem não conheceu, né, pode acreditar ou não, pode ser que seja verdade ou não. Então, toda vez que a gente fala história de pescador, é como se virasse uma história duvidosa, ficou para trás, né? Então, essa é a resposta correta. Quarta questão. Por que o surubim do Paraíba é chamado de bravo pelos pescadores? Por que ele é chamado de bravo? Porque ele sobe o rio nadando contra a correnteza, né, crianças? Por isso que ele é chamado de bravo, ele é valente. Já pensou subir um rio? Nadar contra a correnteza é muito difícil, né? Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, eu creio que não, né? Mas é muito complicado, porque a correnteza te puxa para cá e você está nadando contra ela. É como se você estivesse tentando nadar, a água vindo aqui, é como se você nadasse contra a onda, pronto, tá bom? Nadar contra a correnteza é como se você estivesse nadando lá contra a onda. A onda vinha e você tentando nadar. Então é muito esforço, requer muito esforço. Por isso eles são chamados de bravos, não é? Quinta questão, quais são os hábitos desse peixe? Você vai ver lá para frente, né? Quais são os hábitos? Você vai lá, para que você não se perca, você pode sublinhar, né? Ou você pode fazer um marca-texto e depois transcrever para cá. Quais são esses hábitos? Tá? Então você vai ter que ir lá no texto e buscar aí quais são os hábitos dele. Sexta questão. Segundo um texto, como o peixe faz para se virar no ambiente em que vive? Como é que ele faz aí para se virar nesse ambiente que ele vive? Como é que ele faz, crianças? Ele usa seus longos bigodes, né, criança? Lembrando que no texto diz que os olhos do peixe surubim são muito pequenininhos, então ele não enxerga direito. Para sobreviver, na realidade, como ele não enxerga direito, né, ele usa o quê? Os bigodes dele longos, né, que ficam por ali. Como são muito longos, os bigodes servem como se fosse uma mãozinha, né, para ver ali por onde sentir ali o ambiente que ele está, ok? Sétima questão. Explique com suas palavras, por que o surubim do Paraíba está correndo risco de extinção, tá? Então, com as suas palavras, você vai responder a sétima questão. Por que eles estão correndo risco de extinção? Conheça outras expressões populares tão famosas quanto a história de pescador, né? Ou seja, outros ditados populares, né? Que as pessoas falam aí, que as pessoas falam muito, mas que eles falam uma coisa, mas que significam outra, né? O que a gente entende de outra forma. Fazer uma vaquinha. Quando alguém diz assim, vamos fazer uma vaquinha, o que quer dizer esse ditado? Fazer uma vaquinha é fazer uma coleta, né, crianças? Fazer uma coleta para comprar alguma coisa, para ir em algum lugar, né? Então isso quer fazer uma vaquinha. Chorar as pitangas, a minha avó costumava dizer isso. Chorar as pitangas quer dizer chorar muito, chorar bastante, chorar horrores, chorar as pitangas, tá? Arroz de festa. Meu Deus do céu, parece arroz de festa, né? Ou seja, arroz de festa tá em todo lugar, né? Todo lugar tem arroz de festa. Todo aniversário tem arroz de festa. Toda formatura tem arroz. Então, todo tipo de festa que tenha comida tem arroz. Então, é como se fosse aquela pessoa que tá em todo lugar. Todo lugar ela se mete. Todo lugar ela aparece. Parece arroz de festa, tá? Então, esse quer dizer o ditado. Terminar em pizza. Quando tudo termina em pizza, quer dizer o quê? Pizza sobra. Quando a gente vai à pizzaria, dificilmente sobra, não é? As pessoas geralmente comem tudo. Isso quer dizer, então, terminar em pizza é terminar em nada. Não quer dizer que aquilo ali não vai terminar em nada. Vai dar em pizza. Amigo da onça. Esse é fácil, né? Amigo da onça tem amigo? Não, né? Então, daí você tira. Amigo da onça quer dizer aquele que não é amigo de ninguém, né? Porque onça não tem amigo. Chorar chato de galocha. Tô sem óculos. Chato de galocha. Chato
chato pra caramba, muito chato, chato de galocha, né? Crianças, esse QR Code que tem no cantinho é um joguinho que depois vocês podem acessar, tá? Um joguinho bem legal que vocês podem acessar depois, tá bom? Então vamos lá para a última página, página 48. Oitava questão. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Vocês vão pesquisar lá e diz onde foi publicado. Lá no início, né? Lá no comando da questão diz onde ele foi publicado. Então você vai colocar aí, tá bom? Letra A. Para qual público esse texto foi escrito? Foi só para cientistas e especialistas em peixe? Ou foi para o público em geral, principalmente para as crianças? Principalmente, o público em geral, principalmente para crianças, né? Já que o artigo foi publicado lá na revista Criança ou Ciências Hoje para Crianças, não é isso? Então, significa aí que as crianças também podem ter acesso a esse texto. A linguagem utilizada no texto apresenta muitos termos técnicos ou é de fácil compreensão? É de fácil compreensão, né, crianças? Porque é uma linguagem que vocês conseguem compreender. Não usa tantos termos técnicos. Usa alguns, porque todo o artigo de divulgação científica usa termos técnicos, né? Aqueles termos mais rebuscados, né? Que às vezes a gente não compreende logo de cara. Porém, esse texto aí, como é voltado também ao público infantil, então ele tem sim uma linguagem de fácil compreensão, tá bom? Para que servem os subtítulos do texto, criança? Então, tem o texto, né, que é o nome tem o título, que é o nome do texto, e tem o subtítulo. Para que serve um subtítulo? Então, vamos lá? Para organizar o texto e ajudar o leitor a encontrar informações específicas. Vou repetir. Para organizar o texto e ajudar o leitor a encontrar informações específicas, não é? Então, parece que serve um subtítulo. É como se ele estivesse reforçando, né, o que vai ter lá dentro do texto. É o título e o subtítulo vai reforçar o que tem dentro do texto, tá bom? Em quantos parágrafos o texto foi dividido? Lembra que a tia falou que era para vocês conferirem quantos parágrafos? Quantos vocês conferiram? Se vocês conferiram 15 parágrafos, vocês acertaram, tá? O texto tem 15 parágrafos, certo? E aí, crianças, na questão 11, complete a ficha do surubim do Paraíba com as informações que faltam. Então, ele já dá aquele nome científico enorme que tá aí, né? Depois ele dá um nome comum, que é o surubim do Paraíba. E aí vocês vão terminar de preencher a ficha. Onde ele vive, a alimentação, características e tamanho. Isso aí tá lá dentro do texto, tá? Vocês vão encontrar fácil. Então é isso, meus amores. Hoje nós aprendemos mais esse gênero textual, né? Que é divulgação, né? Textos de divulgação científica, né? Que são aqueles textos que são baseados em pesquisas científicas, certo? A gente já aprendeu um pouco sobre textos, fábulas, a gente já aprendeu sobre contos, né? A gente já aprendeu sobre carta ao leitor. E aí agora a gente aprendeu um pouquinho sobre texto de divulgação científica, né? E vocês conseguiram aí compreender o que quer dizer esse gênero textual, né? É um texto voltado, né? Feito baseado em alguma pesquisa, algum assunto. E essa pesquisa, os personagens que fizeram ela, né? Com certeza aí se basearam em fatos, em investigações científicas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais e tenham despertado a curiosidade de vocês conhecerem um pouco mais, tá, crianças? Nunca esquecendo que vocês sempre têm que pesquisar a fonte de tudo aquilo que vocês leem, tá?
Somente sites confiáveis, são aqueles sites de institutos, né, de universidades, jornais sérios, certo? Que fazem essas divulgações para vocês não saírem acreditando em qualquer coisa que seja divulgada, né? As fake news da vida aí, tá bom? Então é isso, meus amores, eu vou aguardar as atividades que vocês completarem aí para as correções. É isso, espero que vocês tenham gostado.